Doutor, como foi a acareação entre o Igor e o Yuri, acusados da morte do casal Igor e Rafael? Bom, hoje foi feita a acareação com os dois suspeitos. O Yuri continua negando e manteve a versão dada anteriormente. O Igor também manteve a declaração dada anteriormente e não acrescentaram nada, né, a respeito dos fatos. O que alega o Yuri? O Yuri nega ter participado das mortes. Ele fala que foi lá depois que as vítimas estavam mortas e foi com o objetivo de subtrair as joias, televisões e a caminhonete. Ele nega ter participado das mortes. E em relação ao Igor, qual que é a versão dele? O Igor, ele diz o seguinte, que levou os companheiros dele, são Yuri mais 2 adolescentes, para o local do crime para praticarem o roubo, no qual resultou a morte. Essa é a participação do Igor, que ele confessa ter participado até esse ponto, de ter levado eles para entrarem na casa e praticar o roubo. E eles acusam quem então desferiu as facadas? Um dos adolescentes fala que presenciou o momento que o Yuri desferiu as facadas no Igor e na Rafaela. Primeiro no Igor, depois na Rafaela. Sozinho. E esses adolescentes, inclusive, estão sendo ouvidos hoje pela justiça. Isso pode ajudar bastante também a acabar de elucidar o crime. Isso, a gente tem conhecimento que eles estão lá no Poder Judiciário prestando as informações. Agora a gente tem mais um envolvido, que é o Vinícius. Qual que então seria a participação do Vinícius, doutor? Até o momento, o Vinícius, a participação dele foi em mostrar a casa que seria alvo do crime. Ele teve lá por 2 vezes com o Yuri. Perdão, foi uma vez com o Yuri. Uma vez ele só passou o endereço, o Yuri não achou. Daí ele foi com o Yuri, daí mostrou a casa. Não estava na cena do crime. Por enquanto ele não aparece na cena do crime, mas a participação dele é essa. Pela versão dele e pela versão dos outros ouvintes. Isso, os outros também confirmam isso aí, que era o Vinícius que tinha levado até o local. Assim como o Igor também diz que só deixou o pessoal lá e também não participou da cena. Então a cena seria os 2 adolescentes e o Yuri, a princípio. Isso, até o momento quem teria entrado na casa seria o Yuri e os 2 adolescentes. Ok. E eles entraram com o intuito de roubar mesmo, doutor? Ou tinha alguma questão de vingança? Eu te pergunto isso porque é difícil acreditar na motivação, tendo em vista o número de facadas desferidas, tanto no um quanto no outro, né? No Igor foram cerca de 100 facadas e na Rafaela, no pescoço, 12 facadas. Para nós, está caminhando para o latrocínio. E segundo declarações dos envolvidos, foram para roubar as joias, que era o principal objetivo, eram as joias. Como teve a reação da vítima, entrou em luta corporal, aí acabou que teve que executar eles. Isso porque eles foram reconhecidos, eles estavam encapuzados. Isso, porque na hora que teve a luta corporal, o que aconteceu? A Rafaela puxou o capuz do Yuri e o Igor reconheceu ele dizendo o nome dele. É você, Yuri. O Yuri falou para os meninos, vou ter que matar ele porque me reconheceu. E aí, qual a necessidade de tantas facadas na avaliação da polícia? Segundo os autores, o Yuri desferiu várias facadas e tem informação que ele usou 2 sacos, um cada mão. E o Igor não morria. Foi dando facada e ele falando e não vinha óbito. Então ele foi saqueando até para poder acabar se matando ali mesmo. Quem morreu primeiro, na opinião da polícia? Parece que é o Igor e depois eles tiveram que matar a Rafaela. Doutor, e esse revólver? Qual que é a história desse revólver nessa ação toda? E esse revólver foi localizado pela polícia? Por que ele usou faca, não usou revólver? Como é que está a questão da arma? Então, não usaram o revólver, porque o revólver que eles levaram era um revólver velho. Na hora que o Igor reagiu, o revólver caiu e danificou. Então, assim,
Para matar as vítimas, o revólver já não estava funcionando. Daí eles tentaram buscar um outro revólver. O Igor pegou o adolescente, procurou um outro revólver que eles tinham guardado num terreno baldio. Daí não acharam esse segundo revólver, voltaram para casa sem esse segundo revólver. Daí teve que usar a faca. E a questão da caminhonete, como é o que eles levaram realmente, e se a polícia recuperou essa caminhonete? Desculpa, voltando na questão da arma, algum revólver foi encontrado? Não, segundo eles, dispensou o revólver, as facas dispensou na rodovia. Aquela faca que a imprensa teve acesso não era então a faca? Não é a faca, um dos envolvidos do adolescente, ele passa detalhes da faca. É uma faca mais bem acabada, tem alguns detalhes, então o cabo dela também não é... Então, uma faca mais sofisticada que estava na casa. É da casa, então. Na casa, eles pegaram ali na casa na hora. Agora em relação à caminhonete, doutor. A caminhonete foi abandonada no dia seguinte que foi identificado os autores, o receptador abandonou essa caminhonete em Uberaba. Ela já tinha sido encomendada, então? Assim, a princípio parece que tinha sido encomendada, porque ele já foi com o destino certo para levar a caminhonete. E por que o receptor abandonou? Pela repercussão do crime? Eu imagino que a hora que ele ficou sabendo, né, que a caminhonete era de um crime de latrocínio, aí ter pensado melhor e ter abandonado. Vocês conseguiram prender? Porque assim, ele sabe que a polícia vai investigar e vai identificar, né, essa pessoa. Já foi identificado? Não, esse provavelmente vai ser encaminhado para Uberaba, porque o crime ocorreu em Uberaba de receptação, então deve desmembrar isso com a investigação em Uberaba. Doutor, e em relação aos menores, é possível haver uma cariação entre eles e o Yuri, dada a divergência de versões em relação à cena do crime? Para a semana que vem pode ser que seja realizada essa cariação, sim. Só mais uma informação, o Yuri fugiu daqui para Uberlândia ou ele passeou como circulou extraoficialmente? Como ele foi feito o rastreamento do Yuri, deu para notar que ele foi para o estado de São Paulo, passou pelo litoral, foi para o Paraná, passou para o Paraguai, retornou para Uberlândia e foi preso.